Que Deus abençoe a todos nessa ocasião. Nós temos falado sobre a última semana de nosso Senhor Jesus no seu ministério terrestre e que é chamado de a Semana da Páscoa. O que Jesus fez desde a entrada triunfal em Jerusalém até o dia da ressurreição. Vamos falar agora sobre a terça-feira. A terça-feira de Jesus, depois dele segunda-feira ter ido passar a noite em Betânia, começa com Jesus ensinando no templo, quando sua autoridade é posta em dúvida. E nós podemos ver isso em Mateus 21, 23 a 27. Lá ele ensina sobre várias coisas, como a parábola dos 2 filhos, cuja lição é que vale mais as ações que as boas intenções. Também podemos ver em Mateus 21, 33 a 41, que ele ensina a parábola dos lavradores maus, cuja lição é mostrar a culpa dos judeus por desprezá-lo. Nós vemos também ele ensinando nessa terça-feira a parábola do banquete das bodas, que mostra que há muitos convidados, mas poucos escolhidos, como podemos ver em Mateus 22, do 1 ao 4. Aliás, do 1 ao 14. Também vemos Jesus ensinando sobre a questão do tributo, que está em Mateus 22, 15 a 22, quando ele diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, saber separar o que é típico desse mundo e o que é relacionado a Deus. Também ele responde nessa terça-feira a pergunta dos saduceus sobre a ressurreição. Nós podemos ver em Mateus 22, verso 23 a 33. E aqui nessa terça-feira ele ensina o grande mandamento, que está em Mateus 22, 34 a 40 e Marcos 12, 22 a 31. Também vemos ele respondendo a pergunta aos fariseus sobre o que pensavam sobre ele, que está em Mateus 22, versos 41 a 46. Ele censura os escribas e fariseus no texto de Mateus 23, onde ele fala 7 vezes sobre hipocrisia. Aliás, esse tem sido um tema tratado muito sobre Jesus. Eu me lembro do Dr. Halley, no Manual Halley, dizer que esse foi o assunto que Jesus mais tratou na sua última semana de vida, sobre hipocrisia. Lembrando que a palavra hipocrisia vem do grego hipokrites, que significa atuar. Jesus estava dizendo que os fariseus eram atores. Eles encenavam, eles não usavam de verdade. Também nessa terça-feira, Jesus ensina sobre a oferta da viúva. E essa oferta tem sido visto como um destaque, porque o que aquela senhora deu era muito pouco realmente, mas havia por trás daquela oferta sacrifício. E de fato o que ela deu não dava para comprar muita coisa, mas só que envolvia sacrifício. Diferente daqueles que davam muito, que de fato o que eles davam dava para se fazer muito mais com a oferta deles, mas não tinha sacrifício envolvido. E Jesus destaca através dessa senhora que quando há sacrifício, o pouco é visto como muito. Também na terça-feira, Jesus recebe a visita dos gregos que queriam vê-lo, que está em João 12, do verso 20 a 36. Ainda na terça-feira, ele explica a incredulidade dos judeus, como está em João 12, 37 a 50. Quando ele sai do templo, ele prega o sermão profético, que fala do princípio das dores, que está em Mateus 24, do 1 ao 14, que trata sobre eventos que aconteceriam um pouco antes da destruição do templo e que estão acontecendo até os dias de hoje. Ele fala dos eventos futuros e seus sinais, como Mateus 24, 15 e 42 registra. Ele fala a parábola dos 2 servos, que ensina sobre o perigo da infidelidade, que pode ser visto em Mateus 24, 45 a 51. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens, que ensina a necessidade de se permanecer em alerta. Podemos ver em Mateus 25, do 1 ao 13. Ele também ensina a parábola dos 10 talentos, que tem a lição de mostrar a necessidade de ser digno de confiança em tudo, mesmo no pouco. Quer dizer, sermos fiéis, obedientes no pouco, não apenas no muito, como diz Mateus 25, 14 e 30. E também nessa terça-feira, nós vemos que Jesus ensina sobre o dia do juízo, a vida eterna e o castigo eterno, que está em Mateus 25, 31 a 46. Essa foi a terça-feira antes da sua morte e antes da sua ressurreição.